Pessoal, mais um Almoço com TF no ar, quase café da tarde com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira. E o Botafogo está garantido no pote 1 da Copa do Brasil. A gente chegou a falar isso ontem, meio que en passant dentro da nossa live pós-jogo, mas eu quero falar agora com um pouco mais de detalhes para vocês. Com isso, a gente foge de adversários mais pesados, né? Os times que estão na Copa Libertadores, por exemplo, as equipes melhores ranqueadas na competição nacional. Não sabemos ainda todos os times que estarão dentro do pote A, porque do pote 1, no caso, pote A, pote 1, escolham aí a melhor nomenclatura para vocês, porque ainda teremos partidas pela Copa do Brasil. O Grêmio joga hoje, o Vasco também joga hoje, são equipes que jogam nesta quinta-feira e teremos a definição da terceira fase da competição nacional. E essa terceira fase acontecerá já no sistema de ida e volta, né? Acabou, né, o que houve na primeira fase, que era um jogo fora, na casa do rival pior ranqueado, e o segundo jogo, que é uma tabela pré-definida no primeiro sorteio, em que você não tem nenhuma vantagem. Tanto é que ontem nós tivemos algumas zebras, né? O Voltaço eliminou o Atlético Goianiense, o Ipiranga eliminou o Red Bull, o Ituano eliminou o Ceará. Então, a gente já tem ali algumas zebras na Copa do Brasil e graças a Deus, na primeira fase nós corremos um risco gigantesco, mas ontem o Botafogo meteu 7-1 e não tivemos nenhum problema contra a equipe do Brasiliense. Só para passar para vocês exatamente as equipes que estão confirmadas neste momento no pote 1, ou pote A, por ordem, até mesmo do ranking da CBF e também pela como eles são montados dentro desse ranking, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Inter, América Mineiro, Bahia e Cruzeiro. São as equipes que estão dentro deste pote. O Coritiba Sport estão nesse momento no pote 1 também, mas eles podem ir para o pote 2 caso Vasco e Grêmio eliminem ABC e Ferroviária. Então o Coritiba Sport podem entrar nesse pote 1, mas se Vasco e Grêmio se classificarem, ambas equipes entrariam no pote 1, né? O Vasco e o Grêmio. Quais adversários que o Botafogo poderá ter na próxima fase? Qual adversário será o do Botafogo na próxima fase, TF? Pode explicar aí pra gente? Posso sim. Botafogo terá como adversário CSA ou Brusque, que vão se enfrentar, né? Aí você tem as situações de Coritiba Sport, que se Vasco e Grêmio se classificarem, poderão entrar no caminho do Botafogo, ou CRB, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Voltaço, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá. Um destes poderá enfrentar o Botafogo na próxima fase da Copa do Brasil. Jogos de ida e volta e competição que acontecerá em abril. Espero que até lá o Botafogo já tenha conseguido os reforços, né? Alô, diretoria, faltam 19 dias para a janela de transferência ser finalizada e até agora nada, né? Vamos trabalhar aí, Mazuco, vamos trabalhar, John Texton, vamos trabalhar, Alessandro Brito, estão demorando a contratar. Mas voltando aqui para a Copa do Brasil, ano passado o Botafogo entra na terceira fase e o sorteio coloca o Ceilândia no caminho e a gente passa até com uma certa facilidade. E espero que novamente seja isso que aconteça com o Botafogo, que a gente pegue um adversário que não seja tão pesado para a gente chegar às oitavas de final ali e o bicho já começa a pegar. Até que ano passado a gente pega o América Mineiro quando aconteceram vários clássicos, né, na terceira fase da Copa do Brasil. E o Botafogo, ele não contou com muita sorte, não contou com muito futebol e acabou sendo eliminado para a equipe mineira. O mínimo que o Botafogo tem que chegar são nas oitavas de final, né? Porque ali nas oitavas, quartas, semi e na final, isso dependerá muito do cruzamento. Teremos que torcer que o cruzamento seja benéfico para o Botafogo, mas chegar nas oitavas de final é algo que precisa acontecer. Com isso, com a classificação de ontem, o Botafogo e com algumas eliminações de outras agremiações, o Botafogo conseguiu fugir de um adversário mais pesado na terceira fase da Copa do Brasil. Ainda bem! Mas comentem aqui quem vocês gostariam que o Botafogo enfrentasse na terceira fase da Copa do Brasil. Comentem aqui.
Também deixem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Quem voltou ontem a vestir a camisa do Botafogo foi o craque Eduardo. Eduardo é craque, tô chamando de craque porque é craque. Jogador diferente, que coloca a bola no pé, roda o jogo, tecnicamente interessante, é um cara que dá uma fluidez ofensiva e marcou um gol ontem, depois de mais de 100 dias fora, né, devido a uma lesão gravíssima que ele teve na coxa. Em contrapartida, o Lucas Fernandes foi barrado pelo técnico Luiz Castro. Aí eu faço uma pergunta: dá para Eduardo e Lucas Fernandes jogarem juntos? Dá, porque ano passado eles jogaram juntos, né? Você tinha uma trinca de meio campo com Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. Durante muitas partidas o Botafogo jogou assim e conseguia produzir bem. Claro, você perde um pouco de uma força de marcação, mas você tem um time com mais técnica. Na live pós-jogo ontem eu até coloquei um ponto. Se você dá oportunidades pro Piazon jogar um pouco aberto para armar pelo lado, por que não colocar, se você quer ter um fortalecimento no meio campo, né, colocando o Danilo Barbosa como primeiro volante, que é um jogador que eu gosto bastante, e o Tietê como segundo homem, para você ter um jogador com mais fluidez ali na segunda linha, você pode talvez colocar o Lucas Fernandes para armar aberto. O Jadson fez isso pelo Corinthians há muito tempo, né? Um jogador com características de um jogador mais lento, né? Que não é um velocista pela ponta, mas ele armava pelo lado, né? Ele construía pelo lado. E o Lucas Fernandes talvez ele possa construir pelo lado. Isso aconteceu, se eu não me engano, no título do Corinthians com o Tite ou com o Carille, não me lembro bem, mas o Jadson era um jogador que armava pelo lado. E o Botafogo pode ter isso com o Lucas Fernandes, mas a gente não pode abrir mão de ter Lucas Fernandes e Eduardo no mesmo time. São jogadores que são muito bons para o que a gente tem. O técnico Luiz Castro, ele precisa arrumar um jeito de colocar ambos. Se ele quer fortalecer o meio campo com dois jogadores com mais poder de marcação, a gente entende que pode acontecer isso, mas ao mesmo tempo você não pode abdicar de um cara que decide jogos como o Lucas Fernandes. Um jogador que quando tá ali no meio campo, cria jogadas, é dinâmico e traz boas opções para o nosso time. Se ele quiser colocar Danilo com Tietê, eu tentaria pelo menos treinar essa opção com o Lucas Fernandes aberto, né, sendo não ponta, mas um armador pelo lado de campo, né, que teria que recompor para fechar ali a linha de marcação, e você teria o Eduardo fazendo um papel de um 10, né, flutuando de um segundo atacante, jogador mais centralizado. Eu faria isso, não sei vocês, comentem aqui embaixo, e fica aqui também uma dica para quem busca melhorar o paisagismo da sua casa, da sua empresa. Se você quer deixar a sua empresa com uma imagem maravilhosa em relação a árvores, a um projeto arquitetônico muito bacana, procurem ali o meu amigo Norman da N Reflorestamento. É muito bacana o que o Norman faz, o que a sua empresa faz. O Norman está sempre atento a tudo que acontece, das melhores práticas do mercado. Se ainda você não conhece a N Reflorestamento, coloquei aqui algumas imagens maravilhosas do que é feito por eles, entre em contato com o telefone que eu estou colocando aqui embaixo para vocês terem mais opções, mais informações. O Norman é botafoguense e eu tenho certeza que por você ser botafoguense, ele vai te tratar com muita qualidade. Então, se você tem uma empresa, um sítio, uma fazenda e quer buscar ali uma opção muito melhor em relação ao paisagismo, procurem a N Reflorestamento. Tamo juntos, ali pelas 8, serei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Vou neles, pra cima deles fogão, sempre fogão, valeu, fui!